Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula de Excel. E eu sou Marcos Bruno. Estou aqui para mostrar mais recursos de funções do Excel para você. Na aula passada, nós falamos sobre a função E, tá? Se você não assistiu o vídeo, volta aí e assiste o vídeo anterior, porque vai te dar uma visão legal sobre essa função E. A gente está usando operações lógicas para trabalhar com essa função E. Na função E, a gente trabalha com duas ou mais funções lógicas. Hoje, a gente vai ver a função OU, que faz um efeito parecido, né? Ele consegue retornar um valor verdadeiro ou falso, levando em consideração o resultado de duas ou mais operações lógicas, tá bom? Então vamos lá. A gente já tem aqui o resultado, né, verdadeiro ou falso, se a pessoa está aprovada ou reprovada, no caso verdadeiro para aprovado e falso reprovado. Aqui no eu estou levando em consideração a média e o número de faltas, tá? No caso, as faltas, o limite de faltas é 10 e a média de aprovação é 60, tá? Só que é o seguinte, eu vou colocar aqui mais duas, mais duas colunas, tá? E nessas duas colunas aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma recuperação para ele. Recuperação. E aqui eu vou colocar o resultado final, tá? Então, depois de uma prova de recuperação, caso ele não tenha passado, né, na avaliação de média, tá, e faltas, ele vai fazer uma prova de recuperação e aí sim ele vai ter o resultado final dele aqui, se realmente ele está aprovado ou não. Se ele conseguir passar aqui pela recuperação, beleza, ele vai ser aprovado, tá bom? Então eu vou levar em consideração o resultado que ele tem até agora, tá? Se ele já foi aprovado aqui, beleza, ele vai lascar o resultado final lá verdadeiro e pronto. Agora, se ele não foi, tá? Ele vai levar em consideração aqui a nota de recuperação, né? E aí vai colocar aqui no resultado final isso, tá? Para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros aqui. Eu usei a função aleatório entre, porque aí fica mudando os resultados toda hora e a gente tem vários resultados diferentes, tá bom? Então eu vou colocar aqui, eu vou até copiar logo, aleatório. Opa, vou colocar aqui, ó. Aleatório entre, né? Que vai valores entre 10 e 100. Vou colocar aqui para baixo aqui, ó. Tá? Então ele já mostra notas aqui. E fica assim dinâmico. Toda hora que a gente muda alguma coisa, ele vai ficar mudando as notas e a gente fica aí vendo resultados diferentes, tá? Então poderia ser valor de qualquer, tá? Das notas aqui, ó, português, matemática e tal. E o que importa pra gente aqui é o resultado final. No resultado final, o aluno naquela disciplina, ele vai estar aprovado se o resultado, se o primeiro resultado for verdadeiro, se o resultado aqui for verdadeiro, ou se na recuperação a nota dele foi maior ou igual a 60, que é a média de aprovação, tá? Então já não é E, é ou. Ou ele está aprovado aqui logo verdadeiro no resultado, ou ele vai estar aqui com uma recuperação igual ou maior do que 60. Tá? Então vou fazer aqui, ó, no de português, igual ou. Tá? O ou enquanto o E ele vai avaliar, no E a gente vai avaliar duas operações lógicas e as duas têm que ser verdadeiras para ele ser aprovado. As duas. Se uma for falsa, ele já retorna falso. No ou é diferente. No ou, se pelo menos um dos resultados lógicos, uma das operações lógicas, for verdadeira, ele já retorna verdadeiro, ou um ou outro, tá? Se uma delas pelo menos for verdadeira, ele volta verdadeiro. Para voltar falso, todas têm que ser falsas, tá? Então, a primeira aqui que eu vou colocar é o resultado aqui, ó, resultado. Só vou clicar lá e ele já vai me retornar. O H3 vai retornar verdadeiro ou falso, né? Que já é a função E. Então, o primeiro teste lógico é aqui se ele vai voltar falso ou verdadeiro aqui. E o segundo teste lógico é saber se a nota de recuperação ela é maior ou igual a
ao 60 ali, que é o B17. Eu vou colocar aqui o cifrão aqui, se você não sabe para que esse recurso aí, por favor, assista nossos vídeos anteriores aí, que você com certeza vai identificar. Mas ele trava a linha 17, tá? Só para a gente ter noção, o valor da linha 17, para quando a gente fizer o preenchimento, ele não passar para as linhas de baixo, ele vai continuar na linha 17, tá bom? Então aqui, ó, ele já vai retornar aqui, ó, o valor verdadeiro, verdadeiro. Então, em português, o aluno está aprovado. Por quê? Porque apesar do resultado dele, né, ele ter tido média 44, foi bem em relação à frequência, né, só faltou 4 vezes, né, mas ele foi mal na média, então falso, ele foi reprovado. Mas ele fez uma prova de recuperação, tirou 66, ficou acima da média e por isso foi aprovado. Vou completar aqui os outros. Vamos lá, ó. Beleza, já criou tudo pra gente. Tá, então vou ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, falso. Por que falso aqui? Porque ele não foi aprovado em matemática, né? Tirou abaixo aqui da média, né? Acima do limite de faltas, acima do limite de faltas, né? E ainda na recuperação ele se deu mal também, ficou abaixo da média. Então não teve jeito, tá? Aqui, ó, verdadeiro. Por quê? Porque apesar dele não ter passado de primeira, mas ali na recuperação ele se deu bem. E se deu bem. Vamos lá de novo aqui, ó. Aqui, ó, já mudou os valores, ó. Se deu bem na primeira, então, mesmo no caso aqui a recuperação nem aconteceu, né? Mas eu coloquei aqui, como é um completar aqui, colocou, mas no caso não teria, né? Não teria, seria zero. Seria zero ali o valor. Mas aqui que a gente está colocando por completar, né? Só para ficar mais fácil para a gente aqui. Mas numa planilha real, como ele já foi aprovado aqui, nem teria o valor de recuperação, né? Nem teria o valor de recuperação aqui. Tá? Inclusive eu posso colocar até alguma coisa aqui assim, né? Que se... Não, mas aí vai entrar em uma outra função que a gente deixa isso para a próxima. Deixa para a próxima. Porque aí vai entrar numa função que eu ainda não expliquei nas aulas anteriores e vai ocupar o nosso tempo. Mas, rapidinho aqui, a função OU é que é o nosso foco. A função OU é para isso, tá? A gente vai avaliar duas condições. Aqui a primeira operação lógica é o H3. Mas o H3 é uma operação lógica? É, o H3 é, porque aqui dentro do H3 eu tenho uma operação lógica, tá? Que vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então, eu tenho essa operação lógica e tenho uma outrazinha aqui, ó, que é o comparando a recuperação com a média de aprovação. Então é isso, o OU é isso. O OU ele vai avaliar dessa forma. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Se o OU, né? Aqui vou botar aqui o OU e aqui é o E. Tá? E aqui eu tenho duas condições aqui. A primeira condição verdadeira e a outra falsa. Aqui é verdadeiro e verdadeiro. Aqui é falso e falso. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Ó. Para... No ou, se for verdadeiro e se eu tiver uma condição verdadeira e alguma outra falsa, tá? No ou ele vai voltar verdadeiro, tá? Na função ou ele vai me voltar verdadeiro. Por quê? Porque basta uma estar verdadeiro e já é o suficiente. No e não, o e ele vai me voltar falso. Por quê? Porque precisa das duas verdadeiras no e, tá? Se as duas forem verdadeiras, se as duas condições forem verdadeiras, o ou vai voltar verdadeiro, tá? E o e vai voltar verdadeiro também, tá? Agora, se as duas forem falsas, todo mundo volta falso. Tá bom? Então funciona assim, para tudo verdade ou tudo falso, né, vai ser igual para o ou para o e. O que diferencia é quando eu tenho pelo menos uma verdadeira ou pelo menos uma falsa, tá? Se eu tiver tudo verdade, né, o ou ele só vai voltar falso se tudo for falso. E o e só vai voltar verdadeiro se tudo for verdadeiro, tá bom? Então, essa aí a minha aula sobre a função ou. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa
aí que você não tem entendido, seja nessa aula ou nas aulas anteriores, por favor, né, deixe o seu comentário, tá? Que isso ajuda muito, né, na hora da gente construir as aulas, porque a gente consegue identificar exatamente o que você está precisando. Curta esse vídeo, compartilhe, porque assim como foi interessante para você, pode ser interessante para outras pessoas também. E isso mostra, você compartilhando, curtindo, dando seu comentário, você mostra para o Google de que esse assunto foi relevante para você e ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.